Deus com mais um tema para essa semana. E eu gostaria de te convidar para vir comigo mergulhar na palavra, porque Deus tem uma direção para a sua, para a minha, para a nossa vida. Amém? E onde está a palavra desta semana? Está em Neemias, no capítulo 6, do versículo 1 ao 3. Vem comigo nessa leitura dessa história fantástica, que diz assim: tendo ouvido Sanbalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas dos portais. Sanbalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, tentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. E o tema da mensagem desta semana é: não se mova dos lugares de governo que Deus tem te estabelecido. Isso é uma palavra que muitos já conhecem, mas muito pontual para os nossos dias. Neemias, ele traz aqui uma firmeza, uma posição para alguém que Deus tinha entregado uma missão. Essa palavra hoje é para você. É para você que nesse momento se encontra sendo atacado por conta de um propósito que foi dado a você, nas suas mãos. Às vezes até algo mais ou menos simples, né? Assim, meu Deus, como é que isso aqui está gerando tanta crise? Como é que isso aqui as pessoas estão fazendo tantas coisas? Sabe por quê? Porque no reino de Deus nós não vamos operar por sentimentos. Por isso que você não pode se deixar ser atingido por todas essas perseguições e essas situações que têm vindo até a sua vida. O que acontece? No reino de Deus nós operamos por decretos, né? E Neemias, ele tinha um desígnio, ele tinha um propósito. Antes ele estava lá de frente ao rei, ele era copeiro do rei, ele estava no palácio, mas Deus chamou Neemias para algo além. Existem momentos que Deus vai nos tirar dos palácios para os escombros. E olhando assim a olho nu parece até uma mudança até um pouco ruim, mas não, o propósito de Deus sempre vai nos levar a lugares questionáveis pela lógica humana. Humanamente, estar no palácio em frente à realeza, diante de tanta gente chique e tanta beleza, era maravilhoso para Neemias. Mas escute, Deus não lhe chamou para o conforto. Deus lhe chamou para ver o propósito. E às vezes o propósito vai desafiar o seu conforto, o seu bem-estar, sua comodidade, porque obedecer não lhe custa um preço. Eu ouvi uma frase essa semana que foi muito poderosa: obedecer te custa tudo. E você tem que se mover por decretos. Então Neemias tinha nas mãos um decreto, um alvará que permitia a ele erguer muros, restaurar o que estava quebrado, destruído e queimado. E eu quero dizer que para você que está me ouvindo aí, você tem uma palavra de Deus para estar onde está, fazendo o que está fazendo e agir como está agindo. Só que o que acontece ao seu redor, o inferno, ele se levanta porque ele sabe que se você continuar no propósito, por onde você passar, você vai erguer muros, você vai restaurar portas, pessoas, terrenos e territórios serão desabilitados por espíritos territorialistas. O Senhor tem colocado nas suas mãos autoridade para levantar vidas. E o diabo, ele não quer que você seja canal do Senhor para levantar e desprender pessoas. E desde um copo com água que você dá para alguém, já é uma missão que Deus tem dado para você ir mais além. Até isso, se você tem uma palavra, basta ter uma palavra. Pode ser uma palavra para costurar, que nem Dorcas, para costurar para os pobres, para tecer roupas de frios
para os pobres. Ainda assim, se tem uma palavra, o diabo já se levanta contra você, porque Deus não dá uma palavra simplesmente por dar. Quando Deus liberar uma palavra para você, significa dizer que aquilo que parecia ser simples vai ter uma grande repercussão, influência e manifestação no reino espiritual. Entendeu? Então vamos lá, aqui na palavra, né? Fala que Neemias ele foi escolhido para restaurar, edificar aqueles muros, né? Levantar. E essa palavra é para você, que Deus está dizendo, dê uma palavra para você edificar a sua casa, para você levantar a sua família, seu ministério, as tuas finanças. Eu dei uma palavra para você governar na sua geografia, nesse lugar. E o inferno entende que não pode travar o decreto real que o Rei dos Reis colocou nas tuas mãos. E sabe o que é que ele faz? Ele faz uma distração, uma diplomacia, né? Uma distração assim, bem diplomática, bem conjecturada, para ver se consegue fazer você cair na cilada. E aqui tem 3 homens, chamados Sanbalate, Tobias e Gesem. Eles, você vai ver, Neemias não foi atacado com um exército. Neemias não foi atacado com um motim, né? Desculpa, minha voz está um pouco nasal porque eu estou um pouco gripado. Neemias não foi atacado por um motim, por um grupo. Não. Eles vieram de forma diplomática, de forma gentil, sutil. Eles fizeram um convite. E o Senhor está dizendo, cuidado com os convites que você recebe. E qual foi o convite aqui? Eles enviaram mensageiros para Neemias e disseram, desce para a planície de Ono, aqui numa aldeia de Ono. Para quê? Venha para cá, vamos nos reunir, vamos conversar. Eles queriam o quê? Estabelecer uma mesa de negociação. Tem mesas que o Senhor está dizendo que não é mesas de comunhão, é mesas de distração. E Deus está dizendo, cuidado com as mesas de distrações, cuidado com as conversas fúteis, com as conversas que não vão ter nada. Deus está chamando você e a sua casa para ver um outro nível. Vem perceber, o diabo, ele não quer necessariamente destruir você hoje. Ele quer apenas que tu desça. Neemias estava onde? Neemias estava no topo do muro, porque ele estava em Jerusalém. Jerusalém é um lugar alto. Ono, a aldeia de Ono, a planície de Ono, é um lugar baixo, rasteiro. O diabo ele quer arrancar você do topo do muro, que é um lugar de governo, onde você tem visão, aonde você tem discernimento, aonde você tem uma amplitude. O seu raio de alcance é tão grande que incomoda o inferno. Sabe por quê? Porque quando tu pensa, Deus tem dado criatividade, coisas pequenas na sua mão flui. Você tem algo diferente, que o que você faz ganha uma proporção maior. Sabe por quê? Há uma palavra. Quando você anda na palavra, quando Deus diz vá, não se preocupe. Se Deus disser vá, a pedra vai jorrar água. Se Deus disse vá, o vento sopra e as codornizes chegam na tua casa. Se Ele disse vá, a viúva de Serepta vai estar lá esperando, já com os gravetos, com a farinha, com azeite, para te servir. Porque é assim que Deus faz, então isso incomoda. Ele quer te arrancar do topo do muro. O diabo quer tirar você de lugares de paz, de lugares de convicção, de lugares de firmeza, entendeu? Então, o que é o maior problema nosso? É dar ouvidos a essas vozes que diz, desça, se mova. Deus colocou você no lugar do governo, está lá no muro, lá em cima, no topo. O diabo está dizendo, tem que tirar ele de lá, porque lá ele consegue ver o que a gente está fazendo, ele consegue interceptar, ele consegue paralisar, e é o que está acontecendo. O diabo não tem destruído a tua casa, não tem tocado nos teus filhos, não tem entrado em lugares no teu trabalho, porque você tem sido uma atalaia. E quando você recebe uma palavra, a sua visão fica aguçada, os seus ouvidos encontram lugares no Senhor, que você consegue ouvir a voz daquele que te chamou. E Deus está dizendo, permaneça, não saia, porque onde Deus nos introduz tem uma palavra, tem governo. Deus nunca vai liberar uma geografia, um local, uma determinada situação, um ambiente para te colocar, para que você esteja lá simplesmente por ir. Não, você vai estar lá porque existe um propósito. Isso está nas tuas mãos hoje porque tem um propósito.
Tudo que tem rodeado, Deus tem vindo, Deus tem feito com que o propósito chegue nas tuas mãos. Mas é necessário que você tenha administração, que você tenha discernimento e que você tenha visão, porque você está no topo do muro. E quem está no topo do muro não se admite que permita que o inimigo chegue perto, porque você tem visão de longo alcance. Aleluia! E sabe qual é o problema? Muitos cristãos têm perdido a autoridade ministerial. Sabe por quê? Porque estão dando ênfase mais ao inferno, né, do que a que Deus pode fazer. Sabe aquelas pessoas que passam horas falando de retaliação, que o inimigo vai atacar, que tem flechas, não, tem gente que faz muita propaganda do inferno nesses últimos dias, mas nós estamos aqui para dizer que o nosso Deus, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Sabe o que significa esses prefixos? Onipotente, esse oni significa todo, ele é todo poderoso, ele é aquele que tudo vê, ele é aquele que está em todo lugar ao mesmo tempo, ele é tudo em todos, ele é o todo poderoso, o El Shaddai das nações, é ele. E é por isso que eu e você precisa parar de colar o cartaz do diabo nos lugares. Tem retaliação, passar horas e horas falando do barulho que os inimigos fazem lá de baixo. Tentando esconder, tentando responder às afrontas, se esconder do inimigo, porque o inimigo vai atacar se fizer essa oração, o diabo vai vir, sim, o diabo vai vir, mas a Bíblia fala que ele vai vir por um caminho, mas vai fugir por 7. A Bíblia fala que 1/3 dos anjos, 1/3 dos anjos desceram, mas 2/3 ficaram no céu. Ou seja, tem o dobro de anjos de Deus para 1/3 de anjos caídos. Ou seja, o Senhor é maioria. Você com o Senhor é maioria. No padrão do reino dos céus, o que acontece? Nós damos muitas vezes... nós temos que elevar o nome do Senhor. Esse é o padrão do reino dos céus. Mas no padrão da terra, do inferno, as pessoas ficam fazendo propaganda do diabo. Ei, nós não vamos gastar a nossa unção esmurrando sambalates. Nós não vamos perder energia explicando nada para o diabo. O Senhor está dizendo que é tempo de você permanecer, com a colher de pedreiro na mão e com a espada na outra. Foi essa posição que Neemias escolheu. É isso que o Senhor está dizendo para você. Neemias estava lá lutando, guerreando. Ele estava restaurando o muro com a colher, colocando cimento, argamassa, ajeitando tijolo, mas do outro lado com a espada, dizendo: eu estou trabalhando, mas se vocês vierem, aqui tem gente posicionado. É assim que o Senhor quer. Você vai estar trabalhando, mas vai estar dizendo: ei, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, mas eu estou fazendo para ti, eu estou mexendo nesses documentos para ti, eu estou aqui trabalhando, eu estou passando esse dinheiro, eu estou assinando documentos, eu estou aqui trabalhando no pesado, eu estou dirigindo, eu estou com a pá, eu estou com o cimento, mas dizendo para a glória do Senhor, é para a tua glória. Porque enquanto tu está com a ferramenta de trabalho de um lado, a espada no Espírito, a palavra vai estar no teu coração dizendo: ele me deu autoridade para em todos os lugares que eu estiver, eu declare que ele me deu uma identidade. Ei, e você sabia que a forma de você conseguir esmagar o império das trevas, sabe qual é a forma mais pontual? É você não descer para briga. Tem gente querendo gastar sua energia porque sabe que se sua energia for canalizada por propósito, meu querido, se a tua energia continuar, se você continuar nessa proporção, você vai voar longe. E o diabo está dizendo: vamos impedir ele, vamos impedir ela. Sabe esse levante, sabe essas palavras, sabe toda essa situação que tem sido armada contra ti, contra a tua casa. E quando você olha, começa a contabilizar, e é problema com filho, é problema com mulher, é problema no trabalho, é problema por tudo que é lado. É porque o diabo está dizendo: eu preciso que ele gaste a energia no lugar errado. Mas essa palavra hoje aqui o Senhor está dizendo para mim, para você: não se mova do lugar do governo, porque eu tenho te estabelecido em lugares que para o diabo é ameaça, porque ele tem te dado, o Senhor dos Exércitos tem te dado poder
para desabilitar o mal que quer vir contra você. O Senhor dos Exércitos, Ele está dizendo que Ele está colocando nas suas mãos a autoridade. E assim, ó, sabe o que é bonito de Neemias? Que ele dá uma resposta clássica, categórica. Ele diz: ei, eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Ei, a tua família é uma grande obra, os teus filhos é uma grande obra, as responsabilidades, o teu trabalho, aquilo que está nas tuas mãos é uma grande obra. E não abra mão, não deixe por qualquer coisa, por causa de tititi, de conversinha, de disse-me-disse, de meio termos, de defeitos, de crítica. O Senhor está dizendo: é uma grande obra, você não pode parar. Há uma grande obra que o Senhor te entregou. E olha, não tente gastar energia com quem já decidiu não te compreender. Tem gente que já determinou: não vou compreender ele, não vou aceitar nada do que ele ou do que ela fale, porque essa é a postura do diabo. Chega! Essa palavra é para você, seu estação. Chega de interromper a tua marcha para se justificar. O diabo vai cansar de te ver marchando na presença do general de guerra. Tu não podes abandonar o teu posto na muralha e debater na planície de Ono. Não. Chega, para. Não, você não precisa se justificar. Você está no topo do muro. E porque você está no topo do muro e se incomoda? Mas Deus está dizendo: é lá que eu vou te dar vitória. Tá difícil, mas continua no topo do muro. Tá impossível, mas continua no topo do muro. Tem gente dizendo que quem passou naquele topo caiu, não permaneceu, não conseguiu, mas você vai continuar no topo do muro. E sabe onde eles queriam marcar a reunião com Neemias? Vejam, olha que interessante, como Deus é poderoso, pedagógico e muito intencional. Eles queriam marcar uma reunião com Neemias lá numa das aldeias de Ono, que é uma planície. E detalhe, sabe qual é o significado de Ono no hebraico? Significa força. Exatamente. Pega esse código aí para você. O diabo quer que você faça uso da força. E Deus está dizendo: use a autoridade, o poder que os céus têm dado para você vencer neste tempo. No lugar de força, o Senhor tem te dado favor. Porque nesta peleja não tereis que pelejar, assim diz o Senhor. Lá estava Neemias com a colher e com a espada, mas Neemias não teve que brigar, não teve que descer para a guerra. Sabe por quê? Porque quem não desce, quem não sai do topo do muro, quem não sai do lugar do governo, não precisa guerrear com a força. Mas o diabo estava dizendo: ei, eu quero, Neemias, que tu desça, para que a gente fique tete a tete, eu quero que você saia de um nível e desça para um nível mais baixo, para que de uma forma horizontal eu possa derrotá-lo. Porque é assim que o diabo faz. O diabo quer que você desça, porque você descendo você perde autoridade, você descendo você perde oportunidade, você descendo você perde a visão, você descendo você vira nas garras do diabo presa. É como tem aquele... tipo um rios que tem, e é um vídeo muito até pontual para o que nós estamos falando agora, ainda dentro desse contexto, que uma águia, ela para vencer, ela pega uma serpente, ela tira a serpente da terra e leva para o ar, porque o habitat dela é nas alturas. Se a águia for enfrentar a serpente na terra, ela morre. Por quê? Porque a terra, aquele lugar baixo, rasteiro, onde se rasteja comendo pó, é da serpente. Mas a águia disse: não, eu entendi que meu lugar é no topo dos penhascos, é no topo das montanhas, e é lá que o Senhor está dizendo que você vai vencer, é no topo. Tu não vai descer não, tu não vai precisar descer não, tu vai levar a guerra aqui pro nível que você está, e de onde você está, você vai dar uma palavra e tudo vai tranquilizar. Neemias, ele discerniu o mundo invisível. Pense a visão. É onde eu digo para você: quem está no topo tem uma visão diferenciada. Quem está no topo consegue perceber motivações, intenções e palavras. Neemias foi bem claro aqui, ó. Diz que Neemias, o versículo de posto, grande obra, porque ele sabia que eles intentavam fazer-te mal. É aí essa palavra.
Neemias entendeu. Descer significa virar presa fácil. Eles não queriam conversar, eles queriam assassinar o propósito. Estamos vivendo dias onde tem assassinos de propósito, interruptores de obra, atrasadores de missões. E Deus está dizendo, cuidado com quem você conversa. Eu estava conversando esses dias com um irmão dizendo, ei, Deus te deu sonhos. E cuidado, não abra a tua boca, porque o que Deus te deu é algo inimaginável. Quando você abre a boca, as pessoas dizem, você está louco, você não tem recurso, isso é imprudência. Mas na verdade o que Deus deu é Deus dizendo, ei, o projeto que eu te dei, quem vai dar o recurso sou eu, quem está gerando sou eu, quem vai fazer sou eu. É a partir do momento que você coloca numa mesa e começa a explanar, aí tem os assassinos de propósito, os interruptores da fé, que está dizendo, você é louco, você não vai conseguir, você não tem condições, você não tem apoio. Mas o Senhor está dizendo, quem mandou foi eu, quem está dando sou eu. Então pare de buscar apoio em pessoas, em coisas, em ambientes. O Senhor está dizendo, só vai, porque eu sou aquele que eu estou à frente. E a resposta de Neemias, gente, muito top. A resposta de Neemias foi curta, cirúrgica, violenta contra toda aquela atmosfera de ONU, aquela planície rasteira. Foi uma palavra muito pontual quando eles estão fazendo uma grande obra. É o que o Senhor está dizendo para você. Você já percebeu que o que ele colocou nas suas mãos é algo muito grande para você ficar perdendo tempo com coisa pequena. E Deus está chamando você hoje. E você vai ver pela palavra homens que foram tentados, afrontados e foram atacados para descer do lugar, para sair da posição. Você vai ver o próprio Jesus. A Bíblia fala em Mateus capítulo 4, versículo 5 ao 6, o quê? Que o diabo levou ele para onde? Para o pináculo do templo. E lá disse, se jogue. Jesus, se jogue daqui para baixo. Ei, é o que o diabo tem tentado fazer nos últimos dias, trazendo, ei, ele quer o diabo não tem poder de te empurrar não, viu? Quando você está no topo, quem te colocou lá foi o Senhor está dizendo, o diabo não te empurra. Mas ele tentou colocar sugestões para Jesus descer por conta própria. O diabo quer que você desça por conta própria, por isso que o Senhor está dizendo, permanece, não salte do teu posto, não deixe o orgulho nem a vaidade fazer você abortar o processo, permanece. Você vai ver em Gênesis 37, ali a conspiração dos irmãos para com José. José tinha um sonho, José tinha uma palavra, José tinha algo que Deus tinha determinado para ele. Mas o que acontece? Os irmãos tentou arrancar José do topo, do chamado, da posição. O diabo tentou arrancar ele e colocar ele numa cova de frustração, que o diabo tem tentado fazer hoje contigo. Ele está tentando tirar você porque incomoda, o teu brilho incomoda, as habilidades, os acessos que Deus te deu incomoda. Mas o Senhor está dizendo, ei, não desce, continua na posição, continua crendo na palavra, no sonho que Deus te deu, continua. Você vai ver também ali em Lucas, no capítulo 22, versículo 31, a tentativa do diabo de arrancar Pedro da liderança. Ei, o diabo está tentando te sacudir de todos os jeitos. O diabo entrou com uma petição legítima diante de Jesus, disse, olha Jesus, eu quero cirandar a vida de Pedro. E o objetivo da ciranda é o quê? É a pendeira, né? É mexer com a estrutura do homem, para ver se ele cai, para ver se ele sai da posição. Ei, o inimigo está querendo usar crises, os teus próprios fracassos, os teus próprios erros, para tentar fazer você recuar, mas o Senhor está dizendo, permanece. Quer levar você para o mar do anonimato, mas o Senhor está dizendo, é isso, é no topo, é aqui no topo que você vai ver as maravilhas do Senhor, mas vai ver também uma turba, uma multidão dizendo, desce, tu é fraco, tu não tem, tu não pode, tu não é. E o Senhor está dizendo, ei, eleva meus olhos para os montes, eu sei que de lá não vem socorro, mas nos altos céus, aquele que fez o céu, ele pode, ele faz e ele é. Você vai ver o profeta Elias, olha. A Bíblia fala que o profeta Elias está lá no topo do cume do Monte Carmelo.
E aí o que é que a história fala? Que ele está lá naquele lugar, né, levantando o altar dele, intimidade, uma jurisdição espiritual dele, né? E a história vai falar o quê? Que o rei profano Acabe, né? Atribulado, vai mandar um destacamento militar para dizer: desce, Elias, uma ordem direta dizendo: desce, desce, Elias. E sabe o que Elias diz? Ei, eu não me rendo, eu não vou descer para esse sistema, eu não vou me submeter aos decretos. O diabo está querendo te intimidar, o diabo está querendo te calar, o diabo sabe que se você permanece onde você está, você é ameaça, você está estragando os planos do diabo. Por isso que Deus está dizendo: permanece. Você precisa permanecer nessa vizinhança, precisa permanecer nesse bairro, precisa estar onde está, porque onde você está, o Senhor está dizendo: nesse lugar eu te coloco no topo, nesse lugar tu está na torre de vigília, nesse lugar tu está como uma atalaia, nesse lugar eu tenho visitado a tua visão, tua audição e a tua fala, nesse lugar o que você fala é decreto e a terra se abre e os céus respondem com um milagre. Por isso que o inferno está dizendo: temos que mexer com ele, temos que mexer com ela, temos que criar alguma coisa para ver se ela pega e vai-se embora, age, desiste, entrega. O tempo. Sabe qual a frase mais corriqueira que nós encontramos para justificar uma covardia ou justificar o fato de a gente não querer continuar no processo? É: o seu tempo aí acabou. O meu tempo acabou. Acabou tempo nenhum. Deus está dizendo: permanece. Sansão foi dormir, sabe onde? No colo de Dalila. Ele era nazireu, irmãos. Era nazireu. Dalila fez ele descer, pegou a cabeça dele, que significa governo, e fez dormir no seu colo. É o que o diabo está querendo fazer: acalentar você, está querendo vir suprir suas carências emocionais, dizendo: você realmente é bichinho, você tem razão. Ei, quem gosta de você te confronta, e quem não gosta de você vai concordar com todas as asneiras, com todas as cabeçadas que você quiser dar. E o Senhor está dizendo: ei, cabeçudo, não está vendo não que tem gente querendo tomar o seu reino, tomar o seu lugar, tirar você da posição que Deus já lhe entregou para governar? Ei, acorde enquanto é tempo, senão que nem Sansão você vai acordar cego e amarrado pelas trevas. Por isso que Deus está dizendo: permanece no lugar de governo, permanece. Você vai ver que é a mulher de Potifar. E é o que nós mais temos visto nos dias de hoje. Olha, Deus deu a José um lugar de administração, assim, muito forte na casa de Potifar. Sobrelevou José. José entrou lá como um escravo, fazendo trabalhos duros e árduos, mas quando você está no lugar que Deus te manda, não tem como esconder uma luz debaixo do alqueire, debaixo de uma mesa, não tem como. Quando você tem uma palavra, ei, não se preocupe, a palavra vai soprar teu nome, vai fazer com que você seja encontrado, você se escondendo nas malhadas, mas o Senhor está dizendo: a palavra te alcança. É lugar de governo para você. Não saia, permanece no topo. E sabe qual foi o problema de José? O diabo fez o quê? O diabo sabia que ele governava sobre tudo, que ele tinha uma posição de destaque, que ele estava no topo. O inferno viu o quê? Uma cilada moral. E é o que o diabo tem feito nos últimos dias: derrubado homens e mulheres de Deus, atacando a sua moral, através da mulher de Potifar. E a mulher de Potifar hoje, sabe quem é? Aquelas pessoas que depois que você entrou em um lugar, ninguém queria saber de você, ninguém sabia nem quem era seu nome, ninguém sabia nem que tipo de sandália, de sapato ou de roupa você vestia, mas depois que Deus começou a te exaltar, agora que você está numa posição de honra, aí o diabo está dizendo: eita, ele está na posição de honra, vamos puxar ele para baixo, aqui para a cama, para que o nome dele seja jogado na lama, para que comecem a falar que ele é adúltero, comecem a falar que ele é adúltera, comecem a falar que ele roubou, que ela roubou. Ei, o diabo tem tentado te tirar do topo e tá querendo armar ciladas morais para ferir teu testemunho, para ferir o teu nome, para envergonhar a tua casa e a tua família. Mas Deus está dizendo: ei, permanece no topo, não desce para a planície de Ono, não deixe que o diabo venha com ciladas sorrateiras, não permita que conversas, não permita que mesas, não permita que conexões erradas acabe puxando você para um lugar fora da presença de Deus.
Deus tem nos chamado para permanecer no foco, para manter no foco. Há conspirações nos dias de hoje. O diabo está tentando te parar, mas Deus está chamando você para dizer permanece. É lá no muro, é lá no lugar de governo. É como ele disse ali na palavra de Crônicas. A história nos fala que lá em Crônicas eles estavam guerreando contra aquelas 3 nações. Josafá, e Deus disse: tu vais subir pela ladeira de Ziz, e lá vocês vão encontrar eles. Imagine o último momento de pressão, dizendo: vocês vão subir na ladeira de Ziz, lá, e lá vocês vão subir, vocês vão dar de cara com o inimigo. Imagine eles cansados, com medo, mas Deus está dizendo: ainda precisa subir, porque é no alto, é no topo que eu dou vitória. O diabo quer que você se apequene, quer que você se reduza, quer que você viva dentro de um lugar de inferioridade, se comparando, dentro do grau de comparatividade, onde você sempre se vê como pequeno, como quem não tem, como quem não pode. Mas Deus está dizendo: eu te coloquei no topo, é com colher de pedreiro, é com espada na mão, que eu vou fazer você vencer. E você vai romper fronteiras. Deus vai soprar, Deus vai levar para geografias novas. Mas antes de romper fronteiras, Deus quer que você permaneça. Vença Sambalate, Tobias e Gesem. Primeiro você precisa vencer os convites de hoje. Você precisa vencer as tentativas do hoje, do inferno querendo te parar hoje. Essa palavra é para você que está aí sendo alvejado, atacado por todos os lados, simplesmente porque Deus tem colocado você no lugar de governo. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, e que você entenda: é no topo, é no alto, onde está Jerusalém, no alto do muro que Deus te chamou. A planície de Ono não é o teu lugar. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Amém?